Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje a aula é sobre multiplicação de matrizes. Se você já está acompanhando essa playlist, você já deve ter visto que a gente está construindo o conteúdo de matrizes, né? Desde a definição de uma matriz, o que é uma matriz, a construção de uma matriz genérica, né? A determinação dos valores dos elementos através da lei de formação. Depois a gente viu a classificação de matrizes, vimos algumas matrizezinhas que são importantes devido ao formato que ela tem. Nós também trabalhamos algumas operações com matrizes, que foi a adição, a subtração e a multiplicação de uma matriz por um número real. E hoje a gente vai falar sobre a multiplicação, né? Aqui nós temos no primeiro vídeo, vocês lembrem, nossas aulas sempre são divididas em três partes. A primeira parte aqui nós vamos ver a definição, a segunda parte a gente vai trabalhar as propriedades e na terceira parte a gente vê um exemplo de uma propriedade aplicada, tá bom? Então, no primeiro vídeo, esse aqui que você está assistindo agora, nós vamos trabalhar a definição. A definição, né, ela vai nos dizer como é que a gente vai fazer essa operação, como é que ela acontece, o que é necessário para que ela aconteça. Então, vamos lá, vamos ler essa definição aí. Dadas duas matrizes, a matriz A com os elementos A e J, isso aqui é a representação genérica, você já deve saber porque a gente já viu isso aí lá atrás. Se não sabe, pausa esse vídeo e volta lá em matriz genérica. E ela tem a ordem M por N, ou seja, ela tem M linhas com N colunas. E a matriz B, que é formada pelos elementos B e J, de ordem N por P. Veja que uma coisa interessante, lá quando nós trabalhamos a soma e a subtração, o galo chato, quando a gente trabalhou a soma e a subtração, era necessário para que você fizesse essa operação de soma e subtração, ou subtração, era necessário que você tivesse matrizes de ordens iguais, né? Que você tivesse duas matrizes que tivessem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Isso aí era necessário para você somar e subtrair matrizes. Já aqui na multiplicação, as matrizes que a gente vai multiplicar, elas vão ter ordens diferentes, certo? Pode até ser que tenha ordens iguais, mas tem uma especificação diferente, né? Tem uma coisa específica diferente, tem uma necessidade diferente. A necessidade aqui eu vou deixar para comentar no final, mas basicamente você já percebe que a ordem da primeira matriz pode ser diferente da ordem da segunda matriz, certo? Aí o produto que nós teremos, A vezes B, é igual a uma matriz C com os elementos C e J. Agora, como é que a gente determina esses elementos? A ordem da matriz do resultado é M por P. E como é que a gente vai determinar os elementos? Os elementos são obtidos multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I de A, né, da matriz A, e da coluna J da matriz B, e adicionando as parcelas correspondentes aos produtos da multiplicação. Professor, se até então estava fácil, agora complicou. Se eu entendi esse conteúdo, né, de matrizes até agora, a partir de agora talvez eu não consiga mais entender, porque eu não entendi nada do que você leu aí. Calma, jovem, calma. Primeiro, o que está escrito aqui eu vou traduzir para você agora, com essa expressão e com esse exemplo, certo? Então, veja essa expressão. A matriz A de ordem M por N vezes a matriz B de ordem N por P é igual a matriz C de ordem M por P, certo? Veja aqui uma coisa interessante. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Veja, colunas igual a linhas. Então, o número de colunas da primeira, certo? Tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Só acontece multiplicação entre matrizes se isso for favorável, né? Se isso acontecer. Se o número de colunas da primeira
for igual ao número de linhas da segunda. Professor, não é igual. Eu posso fazer a multiplicação? Não dá certo. Você tem que ter o número de colunas igual ao número de linhas. Vou multiplicar duas matrizes. Qual é a primeira coisa que eu observo? Se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Se for, dá para fazer. Se não for, você nem mexe. E observe também que os números que ficaram sem o círculo, né, é que vão compor a ordem do resultado, certo? Então, eu tiro a coluna e deixo só a linha, e tiro as linhas e deixo só a coluna para pôr no resultado. Agora, isso é, né, o que é necessário para você fazer. Eu ainda não estou fazendo a multiplicação aqui, entenda. Eu só estou te dizendo o que é preciso para que você faça essa operação, certo? Você precisa que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Isso é o necessário. Agora nós vamos fazer a operação. Veja bem. Essa aqui é a matriz A, certo? E essa aqui é a matriz B. Vejam que essa matriz A ela é de ordem 3 por 2. Bom dia. Né? O galo aí cantando para vocês. 3 por 2. E essa aqui é 2 por 2. Você pode observar que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. A professora também é igual ao número de colunas. Não, isso aí não vai interferir. Isso aí não me importa. O importante é que esse segundo elementozinho, esse segundo númerozinho aqui, seja igual ao primeiro da outra. Isso é que é o importante. Vamos lá. Agora, como é que a gente vai fazer essa multiplicação, certo? Lembra lá da matriz transposta? Que a gente pegava e convertia os elementos da linha em elementos para a coluna, né? Você pegava a linhazinha que estava na horizontal e colocava ela na vertical para formar a coluna. Basicamente isso nós vamos fazer aqui. Tá vendo essa linha aqui, ó? Com o 2 e o 3? Pois é, você vai pegar e vai colocar ela em pé, certo? 2 e 3, você vai colocar ela em pé. E você vai distribuir esse 2 para 1 e esse 3 para menos 1. E depois os resultados você vai somar. Veja só. 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 1. Veja que aqui eu estou usando a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. O resultado aqui, se você fizer, né? 2 vezes 1 é 2, 3 vezes menos 1 é menos 3, o resultado é menos 1. E isso aqui é justamente o elemento da matriz C, que é a matriz resultado, que ocupa a primeira linha e a primeira coluna. É o C1. É menos 1. Certo? Vamos lá para o próximo. Agora você vai pegar esse elemento 2, multiplicar por esse 1 que está aqui e multiplicar o 3 pelo 1. E vai somar. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Veja que agora você está multiplicando a primeira linha e a segunda coluna. Isso aqui vai ser justamente o elemento C12. Né? O resultado aqui é 5. Ah, professor! Oh, meu Deus, agora o carro de som. É som, é gala, é gente cantando música brega aqui do lado, minha gente. Complicado morar aqui nessa vizinhança. Complicado ser professor à distância aqui onde eu moro, mas vai dar certo. Foca aqui na minha voz e não perde a atenção. Nós vamos agora... Olha, estão avisando do coronavírus, que legal. Agora nós vamos fazer o seguinte, não vai ser mais a primeira linha que vai nos importar, certo? Agora já vai ser a segunda, essa aqui que eu vou circular em verde. Então você vai fazer basicamente a mesma coisa, só que você vai tirar o 2 e o 3, vai colocar 1 e 0. Então nós teremos esses resultados aqui, ó. Vai ser 1 vezes 1, né? Esse 1 vezes esse 1. Que eu não vou riscar tanto, né? Não vou ficar riscando tanto. Mas se você puder,
apaga, escreve de lápis, né? Aí você apaga o 2 e o 3 e coloca o 1 e o 0. Aí faz a mesma coisa, certo? Então, é 1 vezes 1, 0 vezes menos 1. Então, 0 vezes menos 1. E o que a gente usou? A gente usou a segunda linha e a primeira coluna. O resultado aqui é 1, porque dá 0 aqui e 1 vezes 1 dá 1. E esse resultado implica no C21, que é 1, certo? Vamos para a próxima. Nós fizemos a multiplicação pela primeira coluna, agora nós vamos fazer a multiplicação pela segunda coluna. Então, é 1 vezes 1 mais 0 vezes 1, certo? É 1 vezes 1, 0 vezes 1. Lembre-se, os números estão colocados aqui, certo? O resultado é 1. E nós fizemos o que? Nós usamos a segunda linha e a segunda coluna. Esse elemento é o C22 e ele é igual a 1. Agora nós vamos pegar a última linha aqui, a terceira, ó. Essa aqui que está de roxo. E nós vamos multiplicar da mesma forma como foi lá na primeira e na segunda. Nós vamos colocar, você apaga, né? Tá de lápis aí, apaga o 2 e o 3. Você coloca o menos 1 e o 2. E faz a distribuição. Então vai ficar o quê? Menos 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 3. Aliás, vezes menos 1, me perdoe. É menos 1 vezes 1, 2 vezes menos 1. E aqui nós usamos a terceira linha e a primeira coluna. Esse resultado, menos 1, menos 2, dá menos 3. E aqui o elemento que nós estamos determinando é o C31. C31 é menos 3. Vamos finalizar? Agora é a última linha pela última coluna, certo? Então, é menos 1 vezes 1 mais 2 vezes 1. Aqui menos 1, aqui é 2, o resultado é 1, certo? E nós teremos a multiplicação da terceira linha e a segunda coluna. E esse resultado é justamente o elemento C32, que é igual a 1. Pronto, agora só resta a gente organizar isso aqui, ó. Lembrem lá que o resultado era justamente uma matriz que tinha a ordem com o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, ou seja, é 3 por 2. Então, é só colocar, você já deve terminou cada elemento, né? Um por um, é só você organizar aqui. C1, menos 1, C12, 5, C21, 1, C22, 1, C31, menos 3, C32, 1. Viu? Então, o resultado é uma matriz que tem 1, 2, 3 linhas por 2 colunas, que era já de se esperar por conta disso. Calma, respira. Se você não entendeu, reveja esse vídeo, porque não é difícil, mas tem uma ordem que é diferente de tudo que a gente viu anteriormente sobre multiplicação. Você está acostumado a multiplicar números reais. Nós estamos multiplicando matrizes. É natural que você tenha um formato de multiplicação diferente. Aqui você está multiplicando os elementos das linhas da primeira pelos elementos da coluna da segunda, né? Das colunas da segunda. E somando os resultados, como foi dito aqui, ordenadamente, certo? Então, primeira linha pela primeira coluna, primeira linha pela segunda coluna, segunda linha pela primeira, segunda linha pela segunda, terceira linha pela primeira, terceira linha pela segunda, certo?
reveja com atenção que você vai ver o passo a passo. Isso aqui vai ser repetido milhões de vezes aí dentro dos exercícios, certo? Então você vai ter condições de treinar. Mas primeiro, para você saber se é possível fazer a multiplicação, você tem que entender que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Depois que você entendeu isso, agora é a hora de você aprender a multiplicar, certo? Primeiro você entende o que é necessário, depois você aprende como se faz. Esse é o primeiro vídeo, nós vamos ainda ver outros exemplos, né? Não termina aqui não, vamos para a segunda parte e eu aguardo você lá. Vamos lá, até já!